Boa noite, vereadores, vereadoras, ao público aqui presente, vereador Mirim, em seu nome, cumprimento todos os demais aqui presentes, aos funcionários do Legislativo, uma boa noite. Havendo um regimental legal sobre a proteção de Deus em nome do povo de Antônio Carlos, declara aberta a 23ª sessão ordinária do ano 2024. E para darmos início aos trabalhos dessa noite, peço que a vereadora Vera faça uma oração. Boa noite, presidente, vereadores, vereadora, público aqui presente, funcionários dessa casa e quem está conectado conosco. Senhor, aqui estamos reunidos na Tua graça e pedimos Tua bênção sobre cada um de nós. Abençoai-nos para que estejamos sempre cientes das nossas responsabilidades como representantes do povo. Que tenhamos sempre a clareza do respeito e da importância do trabalho em equipe na busca de ideias que tragam soluções às demandas municipais. Iluminai-nos com Teu Espírito e traga-nos sabedoria, hoje e sempre. Amém. Amém. Coloque em votação a ata da 22ª sessão ordinária do ano 2024. Ata aprovada por unanimidade. Passamos agora ao expediente recebido. Solicito que o primeiro secretário, vereador Leonardo, faça a leitura do mesmo. Então, boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, nosso público presente, boa noite, sejam bem-vindos. Cumprimento também os funcionários do Legislativo. Projeto de Lei Ordinário número 30 de 2024. Autorizar a abertura de crédito adicional especial para a criação de elemento de despesa no orçamento vigente e dar outras providências. Geraldo Pauli, prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial no orçamento vigente, a Lei 1776 de 2023, para a inclusão de elemento de despesa conforme segue. No órgão, que é a Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social, na unidade do Fundo Municipal da Infância e Adolescência, no Programa da Inserção Social e Fortalecimento da Convivência e na descrição de transferência de estados no valor de 10 mil e transferência a instituições privadas sem fins lucrativos no valor de 20 mil. Artigo 2º. A despesa resultante do disposto no artigo anterior correrá por conta do superávit financeiro do exercício de 2023. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data da sua aplicação, revogadas as disposições em contrário. Antônio Carlos, 11 de julho de 2024. Geraldo Pauli, prefeito municipal. Projeto de Lei Ordinária número 31 de 2024. Regulamenta o uso de veículo oficial do município pelos servidores públicos. Geraldo Pauli, prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica regulamentado o uso de veículos oficiais pertencentes à frota municipal. Artigo 2º. Compreende-se como veículos oficiais as máquinas pesadas, caminhões, maquinários em geral, bem como vans, ônibus, automóveis e outros veículos que se destinam exclusivamente ao serviço público. Artigo 3º. Os veículos oficiais poderão ser utilizados dentro do município, bem como em viagens intermunicipais e interestaduais, desde que respeitadas as disposições desta lei. Artigo 4º. Os servidores públicos municipais, efetivos, temporários e comissionados, no interesse do serviço público e no uso de suas atribuições, poderão dirigir os veículos oficiais, desde que possuidores de carteira nacional de habilitação e autorizados pelo chefe do Poder Executivo mediante portaria. Artigo 5º. Compete ao condutor do veículo oficial, número 1, atentar-se para que a utilização do veículo seja feita sempre segundo suas características técnicas e boas condições mecânicas e de conservação. 2. Dirigir o veículo de acordo com as normas e regras previstas na legislação de trânsito. 3.
não entregar a outrem a direção do veículo sobre a sua guarda, sobre sua responsabilidade, exceto em casos excepcionais, devidamente justificados ou em caso de situação de emergência. 4. Verificar itens obrigatórios do veículo, incluindo o documento deste. Artigo 6º. Além das proibições previstas nas normas de trânsito, é proibido: número 1. Usar o veículo sob qualquer pretexto para fins particulares. 2. Usar o veículo para se deslocar em horário de almoço até a residência. E 3. Transitar sem portar documentação e equipamentos exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 7º. O condutor do veículo oficial é responsável pelas infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro e em seu regulamento decorrente de atos praticados na direção do veículo. Parágrafo 1º. A multa de trânsito imposta ao condutor do veículo oficial será encaminhada para a Secretaria de Lotação do Veículo para a identificação do infrator e, se for o caso, para ser efetuado o desconto em folha de pagamento, nos limites da lei, a favor da repartição de trânsito, sendo-lhe garantido o contraditório e a ampla defesa. Artigo 8º. Os veículos oficiais devem ser recolhidos, após a sua utilização, em garagem sob a jurisdição do setor que a pertence, e na falta da garagem em garagem ou estacionamento da administração pública direta do Poderes Municipal. Parágrafo único. A garagem ou estacionamento, na medida do possível, deve resguardar os veículos oficiais de furtos ou roubos, assim como dos perigos mecânicos e ações intempéries. Artigo 9º. Fica proibida a pernoite de veículos em residências dos agentes públicos, seja ele o responsável ou o motorista, salvo 1. Em caso de permissão por escrito do prefeito municipal. 2. Em situação de emergência, a ser justificada por escrito pelo agente público no primeiro dia útil subsequente e mediante comunicação ao responsável pela frota. 3. Quando necessário para adequado exercício da função com autorização mediante a portaria pela autoridade competente. Artigo 10. 10º, no caso, né? Os casos omissos serão resolvidos por orientação da autoridade máxima. Artigo 11º. Esta lei entrará em vigor na data da sua aplicação, revogando-se as disposições em contrário. Antônio Carlos, 11 de julho de 2024, Geraldo Pauli, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Ordinária número 32. Denomina ruas do loteamento Ribeirão Vermelho no perímetro urbano e dá outras providências. Geraldo Pauli, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada como Rua das Figueiras a via com 411 metros de extensão e 6 metros de largura, situado no bairro Canudos, neste município. Artigo 2º. Fica denominado como Rua dos Jasmins a via com 123 metros de extensão e 6 metros de largura, situado no bairro Canudos, neste município. Artigo 3º. Fica denominado como Rua das Primaveras a via com 315 metros de extensão e 4 metros de largura, situado no bairro Canudos, neste município. Artigo 4º. Fica denominada a Rua Servidão dos Lírios a via com 48 metros de extensão e 3 metros de largura, situado no bairro Canudos, neste município. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta do orçamento fiscal vigente. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário. Artigo 7º. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Antônio Carlos, 11 de julho de 2024. Geraldo Pauli, Prefeito Municipal. Pedido de providência número 131 de 2024. Melhoria em via. Solicito ao senhor Ariel Pitts, secretário de Infraestrutura, que tome providência juntamente à Secretaria competente no conserto de um buraco na rua 6 de novembro, no cruzamento com a Praça Anchieta. Justificativo. O buraco em questão, feito durante os trabalhos da Casan, foi reparado de forma paliativa e ainda não está nivelado com asfalto, o que tem causado incômodo aos motoristas que transitam no local. Considerando que se trata de uma via bastante movimentada, é fundamental
que as medidas necessárias sejam tomadas para garantir o nivelamento adequado com o restante da rua. Cordialmente, Leonardo Hoffmann, vereador. Pedido de providência 132. Melhoria em acesso. Solicita ao excelentíssimo senhor Geraldo Pauli, prefeito municipal, que tome providência juntamente à secretaria competente na melhoria do acesso da empresa Pamonharia DJ, localizado na rua Padre Carlos Guesse, no bairro Rio Farias. Justificativa. A empresa de pamonha, que possui mais de 50 funcionários e tem crescido significativamente em nosso município, necessita de um acesso de qualidade. O proprietário inicialmente fez o acesso por conta própria e agora busca melhorá-lo com a aplicação de macadame. Por isso, solicito que a secretaria competente tome providências e atenda a esse pedido. Cordialmente, Ednei Gesser, vereador. Repasso os trabalhos da mesa ao presidente. Muito. Peço desculpas, né? Eu farei a leitura de um projeto que não tinha atualizado. É uma resolução que foi comentada na semana passada, uma resolução da mesa diretora, que é a número 2 de 2024. A mesa diretora da Câmara Municipal de Antônio Carlos, no estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhes são asseguradas pela legislação em vigor, bem como a competência de que lhe confere o parágrafo 3º do artigo 37 da Lei Federal número 9.504, de 30 de setembro de 1997. Considerando a realização das eleições para prefeito, vice-prefeito e vereadores a ser realizada em 2024. Considerando o dever democrático de imparcialidade institucional e de não permitir, por suas ações e pela ação dos seus agentes públicos, a desigualdade de oportunidade entre as candidaturas, considerando a legislação eleitoral, as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral e a jurisprudência eleitoral e as necessidades de regulamentação das condutas vedadas da instituição de seus agentes públicos, a mesa diretora da Câmara Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições, resolve. Artigo 1º. Esta resolução de mesa define as regras a serem observadas pelos agentes públicos municipais da Câmara Municipal diante das eleições de 2024 para prefeito, vice-prefeito e vereador. No parágrafo 1º, a base das leis para a definição das regras descritas nesta resolução de mesa é o Código Eleitoral. A Lei Federal número 9.504, de 30 de setembro de 1997, e as resoluções editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 2º. Considera-se para fins dessa resolução de mesa como agente público da Câmara Municipal: 1. O vereador. 2. O servidor titular de cargo em comissão. 3. O servidor titular de cargo efetivo. 4. O empregado público. 5. O estagiário. E 6. O prestador de serviço terceirizado. Parágrafo 3º. A fiscalização quanto ao atendimento das normas previstas nessa resolução de mesa caberá ao presidente da Câmara. Parágrafo 4º. O presidente da Câmara Municipal responderá por omissão, condução parcial e tendenciosa dos trabalhos institucionais ou por outro ato que se possa configurar desequilíbrio entre as candidaturas, tanto para a eleição de prefeito e vice-prefeito, como na eleição de vereador. Artigo 2º. A divulgação de ação institucional da Câmara Municipal e da atuação dos seus agentes públicos somente será admitida se houver caráter educativo, informativo ou de orientação social. Parágrafo único. Considera-se como ação institucional a decorrente da matéria protocolada em tramitação na Câmara Municipal. Artigo 3º. São vedadas aos agentes públicos da Câmara Municipal as seguintes condutas: fixar, colocar ou distribuir material de campanha eleitoral de qualquer candidatura nos ambientes internos e externos da Câmara Municipal, inclusive janelas, fachadas e estacionamento. 2. Realizar reuniões ou receber pessoas nos ambientes da Câmara Municipal para tratar de assuntos relacionados com campanha eleitoral de qualquer candidatura. 3. Ceder ou usar bens móveis ou imóveis pertencentes à administração da Câmara Municipal,
ressalvada a realização de convenção partidária. 4. Usar em reuniões de comissão, audiências públicas ou sessões plenárias de qualquer espécie, adesivo ou outra forma de identificação de qualquer candidatura ou candidato. 5. Usar em ambiente de trabalho, adesivo ou outra forma de identificação de qualquer candidatura ou candidato. 6. Transportar em veículos oficiais ou locados pela Câmara Municipal material com propaganda eleitoral de qualquer candidatura ou candidato. 7. Usar as redes sociais, o site ou qualquer outro meio de divulgação institucional, inclusive jornais, rádios e demais espaços contratados pela Câmara Municipal, para veicular propaganda eleitoral de qualquer candidatura ou candidato. 8. Realizar pronunciamentos em sessão plenária, reunião de comissão ou audiência pública que caracterize promoção pessoal ou propaganda eleitoral de qualquer candidatura ou candidato. 9. Ceder servidor da Câmara Municipal para partido político ou coligação. 10. Permitir que servidor titular de cargo em comissão, empregado, estagiário ou terceirizado da Câmara Municipal realize campanha eleitoral para qualquer candidatura ou candidato, dentro ou fora do recinto da Câmara Municipal, durante o horário de expediente. 11. Usar o estacionamento da Câmara com veículo adesivado ou que contenha propaganda eleitoral de qualquer candidatura ou candidato. 12. Colocar propaganda eleitoral de qualquer candidatura ou candidato em árvores ou jardins da Câmara Municipal, bem como em muros, cercas e tapumes divisórios, mesmo que não lhes cause dano. 13. Utilizar informações de qualquer espécie constantes em banco de dados da Câmara Municipal para divulgação de material com propaganda eleitoral de qualquer candidatura ou candidato, mesmo por meios eletrônicos. 14. Usar materiais ou serviços custeados pela Câmara Municipal que excedam as prerrogativas consignadas em regulamento. 15. Fazer ou permitir o uso promocional em favor de qualquer candidatura ou candidato de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social, custeados ou subvencionados pelo poder público. 16. Guardar, estocar ou acumular material na Câmara Municipal ou em suas dependências referente à campanha eleitoral de qualquer candidatura ou candidato. 17. A utilização dos recursos provenientes da cota básica mensal para outro fim que não o custear os materiais e serviços pertinentes à atividade parlamentar e institucional do vereador. Parágrafo único. O presidente da Câmara Municipal, nos termos do parágrafo 3º e 4º do artigo 1º desta resolução de mesa, para constatar o desatendimento de qualquer dispositivo desta resolução de mesa, por qualquer agente público, determinará a imediata cessação da conduta vedada, com consequente apuração de responsabilidade. Artigo 4º. Fica vedada a veiculação, através dos serviços de internet mantidos pela Câmara Municipal, de matéria que tenha como característica: número 1, a transmissão, ainda que sob a forma de entrevista jornalística, de resultados ou imagens de realização de pesquisa ou qualquer outro tipo de conduta popular na natureza eleitoral. 2. Propaganda política. 3. Tratamento privilegiado a candidato, partido político ou coligação. 4. Divulgação de filmes ou qualquer outro programa com alusão ou crítica a candidato ou partido político, mesmo que dissimuladamente. 5. Veiculação do nome de propaganda que se refira a candidato escolhido em convenção, ainda quando pré-existente, inclusive se coincidente com o nome de candidato ou variação nominal por ele adotada. 6. A partir da respectiva convenção, a transmissão de programa apresentado ou comentado por candidato escolhido em convenção. Parágrafo 1º. As restrições deste artigo deverão ser observadas nas transmissões das sessões plenárias, audiências públicas e reuniões de comissão. Parágrafo 2º. A observância das restrições estabelecidas até...
Parágrafo 2º. A observância das restrições estabelecidas será controlada pelas unidades administrativas responsáveis pela divulgação de matéria escrita ou de imagem via internet. Artigo 5º. Subsidiariamente ao disposto nessa resolução de mesa, serão aplicadas as demais normas previstas na legislação eleitoral, inclusive quanto ao conceito de propaganda eleitoral, aos prazos de vedação previstos no calendário eleitoral definido pelo Tribunal Superior Eleitoral e às restrições na área remuneratória e de pessoal. Artigo 5º. Fica suspensa a veiculação ao vivo das sessões plenárias, reuniões de comissões permanentes e temporárias e audiências públicas, tanto em programas de rádio como nas redes sociais e site institucional da Câmara Municipal de Antônio Carlos, durante o período de 9 de julho a 6 de outubro de 2024. Parágrafo 1º. O processo legislativo, a publicação de pautas, o resumo de votações e a ata das sessões plenárias, reuniões de comissão permanentes e temporárias e audiências públicas continuarão disponíveis ao público no sítio eletrônico oficial da Câmara Municipal de Antônio Carlos. Parágrafo 2º. O conteúdo das sessões plenárias, reuniões de comissões permanentes e temporárias e audiências públicas poderão ser disponibilizadas ao público através de solicitação do interessado por escrito na Câmara Municipal, mediante assinatura de declaração de termo de responsabilidade pelo uso e reprodução indevida, conforme o anexo 1 desta resolução de mesa. Artigo 6º. Esta resolução de mesa entra em vigor na data da sua publicação. Antônio Carlos, 11 de julho de 2024, a mesa diretora da Câmara. Muito obrigado, vereador Leonardo. Todo expediente será encaminhado na forma regimental. Passamos agora para as explicações pessoais. Temos 3 vereadores inscritos. Com a palavra, a vereadora Vera. Como já cumprimentei a todos, né? Então não precisa novamente. Primeiramente, queria agradecer o Ariel, né? Alguns pedidos que eu fiz, ele já atendeu. Conversei com ele hoje, algumas ruas que precisava passar a patrola. Ele falou que a partir de amanhã, se desse sol, ele já ia começar o trabalho novamente nas ruas, que uma das ruas que eu pedi foi Floriano Beze, e aqui a rua da Alvorada, né, que é da Alvorada aqui no cemitério, que ali está passando muito carros agora, e os ônibus, e há uma necessidade, até por causa da chuva. Ele disse que a partir de amanhã, se der sol, ele já ia fazer. Mas mesmo assim, já deixei o pedido na mão dele, tudo que precisei. Ele sempre tem alguns pedidos ainda na fila, como ele diz, que ele sempre fica olhando os que vão vindo primeiro e vai fazendo de todos os vereadores, não só os nossos, né? Então, pede de todos. Outra coisa que eu queria também agradecer é a escola lá de Núcleo Escolar Municipal, quando o doutor Rolino Reis, que fizeram a festa junina, todos os professores empenhados, diretores, os alunos, os pais, né? Estava muito bela a festa, muito alegre, comida gostosa, quentãozinho muito bom. Quem gosta do quentão estava lá, né? Se não pudesse ir, né? Mas fosse à tarde comprar, né? Mas estava muito bom, maravilhoso, né? Queria também aqui registrar que nós temos aqui até um medalhista, que é o Cauã, né, Cauã? Trouxe o 3º lugar junto com o Edson. Antônio Carlos foi destaque no GES, conquistando 2 medalhas em Blumenau. Parabenizar você, ao atleta, os 2 que trouxeram a 3º lugar, ao Betinho, nosso secretário, né, do esporte, professor também, e a própria prefeitura pelo incentivo no esporte para os nossos alunos, que a gente sempre diz, tendo esporte para nossas crianças, para adultos, eles estão em bom lugar, né? Que o esporte é saúde, é importante para os nossos, tanto para as meninas como para os homens. E você, Cauã, nos representou muito bem. Mais uma vez te parabenizo. Nunca desista, sempre, porque você sabe que um dia a gente alcança, né? Parabéns. Também gostaria de falar meus sentimentos, né? Nesse momento de profunda tristeza. Desejo que vocês encontrem conforto e força para enfrentar essa perda
e meus sentimentos e peso à família do Fábio Assunção, onde conheci, filho do dentista Osni, né? O Irani, que também era um grande amigo, a gente conheceu muito, marido da Rosilda, né? Rosilda da Ipagre, sempre converso com ela, sempre participando de festinhas que a gente estava juntos, inclusive lá no Louro, na casa da Zilma. A dona Anísia também, lá ali do Louro, né? E a dona Otília, que é a mãe do Hilton, que trabalha no esporte, também faleceu hoje. A todos vocês, força por essa hora tão difícil. Era isso que eu tinha para hoje e obrigada. Obrigado, vereadora. Com a palavra, a vereadora Anice. Boa noite, presidente Wagner, demais vereadores, vereadoras, cumprimentar o público aqui presente e também aos funcionários dessa Casa Legislativa. Minha primeira palavra, presidente, é agradecer ao Ariel, que eu tinha pedido para ele arrumar lá na rua Jardim Esperança, em frente à casa da dona Valmira Martendal. Foi feito o serviço, Ariel, gratidão, ficou muito bom. E a rua Martiniano ainda estou aguardando, ele falou que devido às chuvas, mas quando melhorar o tempo vai estar fazendo. E a minha segunda parte é que hoje, dia 15 de julho, acho que a maioria não sabe, hoje que se comemora o Dia do Homem, né? Quero parabenizar todos os homens que aqui se encontram, né? E dizer para vocês que nós, mulheres, nós precisamos de vocês, homens, né? Que todos os homens, aqueles pais de família, maridos, amigos, que sejam homens com hombridade. Parabéns a todos vocês. Concede uma parte? Sim, vereador. O Dia dos Homens não é dia 1º de novembro? Não, é dia 15 de julho. Mês de novembro, vereador Emerson, se comemora o mês azul, né? Onde a gente faz campanhas para os homens estarem se cuidando, fazendo exames. Dia de Todos os Santos? Não tem nenhum santo naquele dia. Ah, tá. Não, é dia 15 de julho, tá? Novembro é a gente para cuidar da saúde do homem. E a minha outra parte também é que ontem, quando eu soube da notícia do seu Irani Hipólito da Silva, né, um grande amigo, trabalhei com ele de 2012 a 2016, quando o seu Paulo Remor assumiu, ele foi coordenador da saúde. Uma pessoa espetacular, ele atendia a todos, não envolvia política, né, fazia o serviço dele. Então eu quero deixar aqui ao seu Irani, a esposa, a Rosilda, que ela tenha muita força, porque ela perdeu uma grande pessoa, era um grande parceiro. Meus sentimentos àquela família. E também a dona Anísia Conrad, né, que faleceu ontem também, vai ser velada amanhã, enterrada amanhã de manhã lá no Louro. E também ao Wilton, que perdeu a sua mãe hoje, também acompanhei bastante ela. A Maria cuidou muitos anos dela, mais de 8 anos direto. Depois, então, a família estava revezando depois que ela ficou doente. Então, eu acompanhei bastante. Quero dizer, Hilton, bastante força também. A sua mamãe viveu bastante, era uma pessoa guerreira. Quero deixar aqui a vocês os meus sentimentos. Era isso que eu tinha para essa noite, presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Ednei. Boa noite, senhor presidente, vereadoras, vereadores, o público aqui presente, vereador Almirim Cauã, parabéns pela medalha do Karatê no Gesto. Isso é muito bom para a nossa cidade. O incentivo ao esporte é sempre importante. Eu tenho um pedido de providência hoje, 132 de 2024. Bom era se um vereador não precisasse fazer um pedido de providência dessa maneira. Da pamonharia DJ, pamonharia do Dalto, ali na rua Padre Carlos Gesser, eu já tenho feito alguns pedidos. Ele tem um acesso, que ele mudou a empresa, ele tinha uma parte da empresa lá, ele é uma empresa com 50 funcionários hoje, uma empresa pagadora de impostos, vende o produto dele para vários estados e até exporta para outros países. Nessa pamonharia, ele conversou comigo, como eu costumo visitar as pessoas, sobre o seu acesso. Um acesso de, acredito, de 30 a 40 metros, todos que conhecem a empresa,
porque os caminhões bitruques trabalhavam aqui no Bastião, e mudou para lá há uns 2 meses. Aí não conseguimos, conversei com o secretário, não consegui, conversei com outro secretário, também ficou difícil, e o Dalto, empresário lá, ele pagou particular a melhoria do acesso com barro, porque só a prefeitura que tem macadame. Então ele pagou com barro, compactou, então consegui, na época com o secretário Douglas, 2 ou 3 carradas de macadame para fazer o trabalho por cima, para dar uma melhoria. Então veio o macadame, estava vindo na época mais grosseiro com pedra, mas foi colocado e está subindo os caminhões. Mas há 1 mês eu estou trabalhando para conseguir mais umas 3 carradas, para ele acabar o trabalho que é necessário, pelo menos mais umas 3 carradas, até eu pedir o Douglas um material, se puder, mais fino, mas se for grosseiro que seja, é o que tem, para ele fazer acabar o acesso dele com bica. É um direito, ele tem uma empresa. Eu vejo várias pessoas que não pagam, todo mundo paga alguma coisa de imposto, não tem ninguém que não paga. Se você comprar uma bala, você está pagando imposto. Mas eu vejo tantas pessoas que às vezes praticamente não contribuem nada com a nossa cidade, com o município. Se pede uma carrada, tem 3 outro dia amontoado lá. O que a gente sempre cobra é o favorzinho. Então, pode fazer o favorzinho, nunca vou deixar de dizer que todo cidadão tem o direito. Agora, a pessoa que tem uma empresa daquele porte lá, um acesso de 30, 40 metros, já nem era para ter feito particular. Uma empresa dessa merece o reconhecimento. Ele paga imposto, o material dele sai com nota, ele tem 50 funcionários, quanto gera num município desses 50 funcionários, comprando e vivendo no nosso comércio? Então é um direito. Por isso que eu acho que o vereador ele não deveria de vir aqui pedir isso aqui, fazer esse pedido de providência para um secretário. É uma coisa que é para ser atendida. Quando ele, como cidadão e como empresário, solicitou isso aí, nada mais justo que o órgão público ir lá atender. Todos têm direito, mas ele tem um pouquinho mais que aquelas pessoas que praticamente não pagam nada para o município. Então, muitas vezes acontece da gente perder a arrecadação, perde alguma coisa, como foi comentado semana passada que uma empresa saiu do município aqui, por falta de uma melhoria no acesso que eu já tinha falado no ano passado, aí você perde a arrecadação. A gente briga para aumentar a arrecadação. Então, nada mais justo que uma empresa dessa ser bem atendida. Agora, com esse pedido de providência, eu peço que chegue lá na mão do secretário, e nada mais justo que 3 ou 4 carradas de macadame, ele quer acabar com o bica, que ele precisa subir de ré lá com o bitruque, e não está conseguindo. Está subindo de frente, está prejudicando o acesso lá do pai dele, então fica esse pedido. Por hoje é isso, senhor presidente. Ô, presidente, Obrigado, vereador. queria só mais um minutinho, e que eu esqueci. Pode falar, então. É que o vereador Mirim e o Cauã, eu queria parabenizar pela conquista da medalha. Este menino que eu conheço desde pequenininho, né? A mãe deve estar orgulhosa, Geisa. Quero parabenizar. E digo a você que vai em frente, que você tem futuro. Parabéns, tá? Era isso, presidente. Obrigada, tá? Obrigado, vereador. Não temos mais ninguém inscrito hoje na ordem do dia. Nas explicações pessoais, não temos nada para ser discutido e votado na ordem do dia. Então peço que a vereadora Vera faça uma oração para findar essa sessão. Senhor, agradecemos a oportunidade de estarmos novamente reunidas nesta Casa Legislativa e pedimos sua bênção sobre cada um de nós e sobre nosso município. Que sejamos sempre eficientes e justos na condução da função de legisladores que ora exercemos. Amém. Também quero aqui deixar o parabéns aqui, né, pelo Hermes, que foi papai, né, de uma menina e de um menino, né, Hermes, que você agora, né, sabe a responsabilidade do que é ser pai, né? Parabéns. Declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima para a próxima segunda-feira no horário regimental. Uma boa noite a todos.